Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos trazer aqui o tão aguardado resultado do terceiro TRI das Azevedos, né? A infraestrutura e também da Azevedo e Travassos Energia. Nesse vídeo aqui, é claro que iremos abordar aqui os principais tópicos, né? Como geração de receita, no caso da Azevedo Infraestrutura, o pipeline, o backlog. Vamos ver como que foi a última linha, a lucratividade da companhia, né, que vimos aí uma pancada, né, na linha final, superior a 600 milhões de reais, vamos entender. Mas eu irei dar ênfase aqui para a questão do passivo da companhia, do endividamento, né? Muitas pessoas aí entendendo que por conta da saída da MKS, a dívida da companhia praticamente zerou. Vamos entender esse passivo então de quase 900 milhões de reais, né, que está deixando questionamentos aí na cabeça de muitos investidores de Azevedo e Travassos, tá? E vamos entender a evolução também da companhia, né? Se realmente está evoluindo, né? E se isso de fato está acontecendo, o porquê que as ações não estão sendo impactadas por essa evolução operacional e financeira da Azevedo e Travassos Infraestrutura, tá? Do lado da Azevedo e Travassos Energia, vamos observar como que está a questão da produção de petróleo, né? Como que estão principalmente aí as questões aí regulatórias referente, né, à aquisição dos ativos da Brava, se a companhia já consegue, né, operar naqueles ativos ou ainda precisamos aguardar um pouco mais, tá? Mas antes de entrarmos, né, no detalhe aqui do vídeo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. E lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos, trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado e sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Bom, vamos iniciar pela Azevedo e Travassos Energia, né? A empresa que está muito no início, né? Eu confesso que nesse trimestre agora não houve muito avanço, principalmente no que se refere aí, né, à expectativa que estávamos aí com relação à fusão com a Petro-Victor, né? Eu penso que esse negócio pode não acontecer mais, tá? Ou pelo menos não por agora, né? E se for assim, precisamos entender que pelo menos por hora, né, devemos acompanhar apenas, né, a fatia da companhia dentro do consórcio aí, na verdade, né, com a Petro-Victor, tá? Principalmente ali no que se refere aos ativos ali da Brava Energia, adquiridos da Brava Energia. Vamos destacar aqui a grana que entrou no caixa da companhia, né, por meio daquele aumento de capital que participamos. A companhia levantou aí os 103,3 milhões de reais. Está passando aqui uma motociata de Bolsonaro, porque está com a febre do rato dele. Não para de passar moto nessa febre do rato aqui agora. Não atingiu nem 70% do objetivo da companhia naquele aumento de capital. E isso aqui foi determinante para a não concretização da fusão com a Petro-Victor, tá? E aqui também foram emitidos os bônus, né? Já estamos aí com os bônus em carteira, né? Quem quiser negociar esses bônus já pode aí desde 2 meses atrás, salvo engano, tá? E a companhia ressalta também que não é uma grana suficiente para bancar todos os seus objetivos, né, de curto e médio prazo, tá? A companhia precisará, né, capitalizar de outras formas, tá? Para conseguir somar, né, aquele montante que ela objetivava ali no aumento de capital, que era ali, salvo engano, próximo de 160 milhões de reais. A companhia destaca aqui a conclusão da avaliação do poço 3AND5, recentemente perfurado, né? Um poço aí que apresenta vazão estabilizada de 42 barris por dia, que vai reforçar a produtividade da companhia, né? E por se tratar de uma nova descoberta nesse nível, sem poços anteriores produzindo no aço 3 na região, a empresa intensificou os estudos, né, de geologia e engenharia de reservatórios para dimensionar a extensão da acumulação e os volumes extraíveis, tá? Então, antes de colocar, né, esse poço aqui em teste de produção, a companhia resolveu continuar investindo em estudos para conseguir, né, saber de fato o potencial produtivo desse poço.
Aqui vemos a produção trimestral, né? A companhia conseguiu atingir, né, nesse trimestre 20.142 barris de óleo, né? Agora no terceiro, representando um crescimento de 32%, tá? Comparando aí com os 15.290, né, do trimestre anterior, foi um crescimento significativo. Só que assim, a gente precisa olhar para o percentual, né, que a companhia evolui, e não para a quantidade produzida. Porque se olharmos apenas para a quantidade produzida, a gente vai entender, obviamente, que é uma produção muito baixa, né, que não dá, desculpem, para comparar, né, com outras petroleiras, tá? Agora falando dos números da companhia, a companhia ainda não consegue atingir uma receita, né, robusta, né? Uma receita que não se aproxima nem de R$ 1 milhão, 896 mil reais de receita, né, com custos e despesas operacionais, né, de R$ 135 mil reais, né, e R$ 2.260 mil reais. O lucro bruto, né, que atingiu R$ 761 mil reais, e um resultado financeiro ainda negativo, né, de R$ 288 mil reais. A gente vê um EBITDA negativo também de R$ 851 mil reais e um lucro líquido negativo também, um prejuízo aí, né, de ainda R$ 1.360 mil reais, tá? A companhia também tem um fluxo de caixa operacional negativo. O endividamento da companhia, né, a companhia encerra aí setembro, né, 30 de setembro de 2025, né, com um endividamento bancário de R$ 1.830 mil reais. Então, é uma empresa, né, sem dívida, e isso é bom, né, está começando sem dívida e que permaneça assim, tá? É algo que vai demorar muito, tá? Não espere em 2, 3, 4, 5 anos a companhia atingir níveis extraordinários de produção, até mesmo porque os objetivos de curto prazo para acelerar essa produção, né, não se concretizaram, né, de curtíssimo prazo. Então a companhia, né, precisará, né, voltar para a estaca zero aí com relação a crescimento inorgânico, tá? E quando a gente olha para o resultado consolidado, a gente vê um prejuízo líquido aí de R$ 5.317 mil reais, tá? Então, muita paciência aqui, né? Aquela quirela que você que gosta desse tipo de ativo arriscado deve colocar, não coloque muita grana aqui. Tem mais empresas aí na bolsa de valores, empresas que já entregam resultado, tá? E se você está começando na bolsa, não é investimento para você, tá? Invista em ativos já sólidos aí para você não ficar perdendo dinheiro de bobeira aí, né, e ficar sempre precisando voltar para a estaca zero. Aqui é para investidores que já carregam aí uma certa bagagem no mercado, já entendem, né, todos os riscos atrelados, né, e tem também a possibilidade de colocar aquela quirela sem sofrer impacto no seu portfólio, na sua carteira. Agora falando da Azevedo e Travassos Infraestrutura, nós vemos aqui um resultado que eu considero, no meu ponto de vista, positivo, tá? Apesar de vermos aí um prejuízo líquido, né, de 620 milhões de reais, é isso mesmo, um prejuízo líquido, mas vamos entender esse prejuízo de 620 milhões de reais. Mas antes disso, vamos destacar aqui o pipeline da companhia, que cresceu 78%, né, na comparação anual, né, e cresceu aí 56,9% na comparação trimestral. Um backlog que cresceu 413% na comparação anual, atingindo 3,5 bi, né? Tiveram aí assinaturas de contratos importantes, né, principalmente por meio da Revetus, né? E no trimestre cresceu 28%, né? A companhia atingiu uma receita bruta de 127,7 milhões de reais, um crescimento anual de 213%, né? E nos 9 primeiros meses aí do ano, a companhia cresceu 92% a sua receita bruta. Olhando para a receita líquida, o crescimento nos 9 primeiros meses foi de 88%, né? E 207% na comparação anual e 47% na comparação trimestral, atingindo, olha o filho de rapariga passando aqui com a moto. Atingiu aí uma receita líquida de 116,1 milhões de reais, tá? O lucro bruto da companhia veio mais uma vez positivo, né? 23,7 milhões de reais, isso aqui é muito bom. Uma margem bruta de 20,4% no trimestre, tá? E o lucro líquido da companhia foi de 12,6 milhões de reais, né? O lucro líquido, a última linha. Por que eu citei um prejuízo de 620 milhões de reais? Está ligado à MKS, tá? Vamos entender, isso aqui foi um efeito não recorrente
que impactou em cheio, né, o resultado agora do terceiro tri da companhia. E quando a gente olha aqui para o resultado líquido da companhia, aí a gente entende, né, o efeito MKS, né, um prejuízo de 620 milhões de reais. E o que explica isso daqui? A MKS ela entrou dentro do Grupo Azevedo e Travassos trazendo muitos problemas financeiros, tá? E ela tinha ali como credor o Banco Master, né? Quem lembra aí, né, sabe que o Banco Master passou por muitos problemas, né? Está, na verdade, passando por muitos problemas. Eu, particularmente, nem estou acompanhando mais essa questão aí do Banco Master. Mas teve também a questão ali da REAG, né? Que tudo isso somado, né, ocasionou ali uma deterioração da companhia, né? Se a Azevedo e Travassos não tivesse alienado as ações da companhia, isso aqui seria refletido de maneira direta no resultado da companhia, tá? E a companhia teria absorvido os problemas da MKS, né? Mas que bom que ela alienou, né? Fez aquele acordo ali e alienou as ações da MKS. Então, considerando, né, a MKS, seria um prejuízo de 620 milhões. Né? Só que trazendo para um resultado justo, né, a companhia teve um lucro líquido ajustado de 12 milhões 609 mil reais. Então é preciso entender que esse resultado ele foi positivo, porém trazendo esse efeito não recorrente, tá? Aqui agora a gente vê a nova estrutura da companhia, né? Tem a Azevedo e Travassos SA, depois na parte de baixo do organograma a gente vê a Infrainvest, seguido da Reftus, tá? A Reftus que agora, né, neste momento, né, é quem está carregando a companhia em termos de backlog, tá? A companhia trouxe, né, a Reftus trouxe aí contratos importantíssimos para o curto prazo aí para a companhia, tá bom? A gente vê em seguida aí a Azevedo e Travassos Infraestrutura, seguido aí da Azevedo e Travassos Investimentos SA e mais abaixo a Viva Ambiental e a Rota Verde aí que representam uma fatiazinha aí, né, do portfólio da companhia. E como eu citei, né, falando de backlog, a gente percebe que atualmente a Reftus é quem está carregando os melhores contratos para dentro do backlog da companhia. E do outro lado, né, a gente vê aí o saneamento e rodovias ainda muito pequeno, né, ainda com uma representatividade muito pequena dentro da receita da companhia. E aqui a gente vê a evolução da receita da companhia, né? Por isso que eu digo, a companhia está em outro patamar operacional e financeiramente, né? E por que que as ações não respondem, né, à altura? Estamos falando aqui de uma crise de confiança, tá? O mercado, né, ele ainda enxerga a companhia historicamente muito ruim. Enquanto a companhia não estiver trazendo resultados de fato sólidos, o mercado não enxergará as Azevedo e Travassos, tá? A companhia tem trazido resultados melhores, mas ainda não sólidos, tá? Para que desperte, né, os olhares do mercado para a empresa. A gente vê aqui um crescimento da receita bruta da companhia, né, que nos 9 primeiros meses de 2025 já atingiu 272 milhões de reais. Mas além disso, além do histórico da companhia, né, do histórico ruim, a companhia está enfrentando uma crise de desconfiança, tá? E foi um ponto muito negativo, né, da fusão com o Camaçari e com o REAG, né, que trouxe empresa bichada para dentro da companhia, né, e principalmente essa questão aqui da MKS, né, e do REAG fez o mercado, né, aumentar a percepção negativa da Azevedo e Travassos, tá? A MKS principalmente, porque é uma empresa que está na desgrameira, né? Se continuarmos acompanhando aí, né, logo, né, receberemos notícias aí, enxergaremos notícias aí que a MKS quebrou, porque é uma empresa que de fato está na desgrameira e se ainda estivesse dentro do grupo, iria causar muitos problemas para a Azevedo e Travassos, tá? Então a performance das ações está muito mais atrelada a essa crise de desconfiança. Né? Nenhum investidor importante, né, nenhum fundo importante irá colocar grana na Azevedo e Travassos, até mesmo porque, né, as ações também têm pouca liquidez, né? Fundos grandes não conseguiriam montar grandes posições na companhia, né? E então muita gente aí que tem grandes posições acabam se desfazendo, né, das ações porque percebe que a empresa ainda não mostra, né, não transmite confiança para o mercado. E quando a gente olha para a receita líquida, a gente vê o mesmo comportamento, né? Um crescimento desde o trimestre anterior. Então a gente vê uma evolução anual muito positiva da Azevedo e Travassos. A empresa precisa fazer algum movimento, né, que devolva a confiança para o mercado, tá?
E quando a gente fala de lucro também, né? Lucro bruto, a gente vê também crescimento. A empresa tem evoluído em todas as linhas, tá? Por isso que eu digo, a performance das ações está muito mais atrelada, né, à crise de desconfiança que a companhia está enfrentando, tá? A companhia precisa de fato fazer algum movimento para se livrar de vez desses problemas, né, que ela acabou enfrentando, que ela acabou adquirindo, né, com essa fusão que ela fez, e devolver confiança para o mercado, né? Fazer o mercado enxergar que a companhia não é mais aquela centenária, né, que só reportava prejuízo, que é uma nova empresa, que é agora uma concessionária. A gente percebe também nas margens da companhia, né? A companhia também tem melhorado as suas margens, né? Agora vamos entender o endividamento da companhia, né? A companhia ela tem um passivo de 887 milhões 144 mil reais, né? É muita coisa, é um passivo próximo aí de 1 bilhão de reais, tá? Mas a gente precisa entender algumas coisas aqui, tá? A Azevedo Travassos, ela é uma empresa que agora, de fato, né, principalmente com a saída agora da MKS, é uma empresa que está com dívida praticamente zero. Doido, mas como assim ela está com dívida praticamente zero se tu acabou de citar aí um passivo de mais de 887 milhões de reais? Bom, vamos entender aqui esse passivo total, né, que se aproxima aí de 900 milhões de reais, 887,144 milhões de reais. Bom, isso aqui é passivo, tá? Não dívida financeira. São duas coisas totalmente diferentes, tá? A gente vê aqui um passivo circulante, tá? Que somam aí 330 milhões de reais agora no terceiro trimestre, 330 milhões 563 mil reais. Estamos falando aí de obrigações que a companhia precisa cumprir no curto prazo, ou seja, num período de 12 meses. E nós vemos aqui também um passivo não circulante, que totaliza aí 556 milhões 581 mil reais, que são obrigações de longo prazo, né, de médio e longo prazo. Mas por que, doido, que tu está citando que a companhia, né, tem um passivo de 887 milhões e dívida zerada? O que explica isso? A gente precisa entender o seguinte, passivo é uma coisa, dívida financeira é outra, tá? O passivo, ele contempla muitas obrigações, tá? Como, por exemplo, aí, arrendamento por direito de uso, salários, provisões, obrigações tributárias, né? Tem também aí partes relacionadas e outras dívidas a pagar, como vocês estão vendo aí. Dívida financeira contempla apenas dívida de fato, né? Empréstimo bancário, né? Emissão, né, de dívida via debêntures, né? Via, falando aí de outro tipo de empresa, via CRAS, via CRIs, né? São via FDIC, né? São dívidas financeiras, tá? Quando olhamos para a dívida financeira da companhia, né, que são empréstimos e financiamentos, nós vemos aqui, né, de passivo circulante, né, ou seja, dívida de curto prazo, 29 milhões 376 mil reais. Essa é a dívida de curto prazo da companhia. E se pegarmos aqui a de longo prazo, tá? Nós vemos aqui mais um empréstimo aqui de 3 milhões 943 mil reais. Ou seja, uma dívida financeira de pouco mais de 33 milhões de reais somando curto e longo prazo, tá? Então essa é a dívida da companhia, a dívida bancária da companhia. O passivo, ele contempla tudo isso que você está vendo descrito aí. Fornecedores, arrendamentos, né? Também inclui aí empréstimos, né? Tudo isso entra dentro do passivo, salários, provisões, férias, encargos. Tudo isso está dentro do passivo total da companhia. Agora, dívida financeira, a gente precisa olhar apenas, né, para a linha de dívida de fato, tá? Que, como eu citei, são empréstimos bancários, né, e outras linhas de dívidas que as empresas costumam fazer, tá? Como debêntures, como FDIC, né, como CRAS, como CRIs também, tá bom? Então, estamos falando aqui de duas empresas na desgrameira, tanto a Azevedo Travassos Energia quanto a Infraestrutura, porém de duas empresas sem alavancagem, tá? Duas empresas sem dívida alta, tá? Uma dívida muito saudável para a companhia. Agora, o mercado não olha para as ações da companhia por conta dessa crise de confiança, tá? Melhor, desconfiança. Principalmente quando falamos aí da Azevedo Travassos Infraestrutura. Do lado da Azevedo Travassos Energia, é muito por conta desse nicho. A empresa está no começo e ainda não mostrou de fato, né, que pode entregar muita coisa
né, no longo prazo. Né? Está muito no início, a companhia precisa também fazer outros movimentos que despertem aí os olhares do mercado, tá bom? Como eu citei em vídeos anteriores, sigo com posição zerada em infra e com posição ali em energia, tá? No petróleo. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!